Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos com mais um episódio do NexoCast e dessa vez nós temos o nosso presidente do Sindicanaalco do Maranhão e Pará, Milton Campelo. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer nosso, Wagner, estar aqui. Ó. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a casa é sua. Milton, nós estamos aí em pleno conflito no Oriente Médio. E aí nós tivemos essa elevação nos preços do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. O que está acontecendo na nossa região e os nossos produtores regionais aqui do etanol, do anidro, como é que estão enxergando esse período de conflito? Ótima pergunta para início de conversa, né, Wagner? Eu diria para você que esse conflito, né, mais um conflito que envolve o petróleo, encontra o Brasil numa situação bem melhor do que aconteceu no primeiro grande conflito nos anos 70. Naquele momento, quando, na primeira crise do petróleo, a questão da OPEP, no Oriente Médio, os preços do petróleo no mercado internacional, né, dispararam. O Brasil, completamente dependente dessa fonte de energia, o país sofreu bastante. O dólar disparou, a dívida interna brasileira, a inflação saiu de controle. Então, quem puder dar uma olhadinha, dar uma lida nos anos 70, 73, vai verificar isso. Lá, naquele momento, surge um programa chamado Proálcool. E aí eu gostaria de destacar, Wagner, que o Brasil tem essas ilhas de excelência. Você pega ilhas de excelência como a Embrapa, que hoje é um exemplo na produção a nível tropical. No início dos anos 90, nós não tínhamos esse nível de produção como temos hoje no Cerrado brasileiro, totalmente viabilizado, uma ciência agronômica ali presente. Outra ilha, a própria Embraer, que está aí dando exemplo. E essa nossa produção de biocombustíveis, de etanol, é um exemplo de excelência internacional, de tal forma que, na crise atual, na questão dos conflitos ali no Oriente Médio, Estados Unidos, Israel, Irã, pega o Brasil numa situação completamente diferente do que ocorreu nos anos 70. Então, nós temos muito assunto para tratar acerca desse ponto e dizer o seguinte, que os impactos que acontecem no nosso país não têm a mesma dimensão dos impactos que ocorrem em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, nós temos um aumento no preço dos combustíveis na bomba dos Estados Unidos, acima de 30%, e o Brasil está aí, 10%, 20%, dependendo da região. Eu diria que o grande impacto está na questão do diesel, principalmente. No ano passado, o Brasil importou algo em torno de 17 bilhões na nossa pauta de importação de diesel. O Brasil não tem autonomia ainda. E importamos ainda gasolina, não na mesma magnitude. Alguma coisa na faixa de 700 milhões a 1 bilhão de importação de gasolina. Então, o Brasil já tem autonomia na questão do petróleo, mas falta nós avançarmos o refino. Mas temos um produto especial que o resto do mundo não possui, é o nosso etanol. O Brasil é um exemplo na produção de etanol, estamos avançando ano após ano, tanto na produção de etanol de cana-de-açúcar, quanto de milho agora, principalmente, o que assegura o abastecimento regular em todo o país. Então, os efeitos, eu diria, está muito mais na questão do diesel e também em função de que a nossa economia está muito em cima do transporte rodoviário. O Brasil precisa avançar em outras formas de transporte, o uso dos rios, transporte ferroviário, entre outros. Mas, quando se fala na crise do Oriente Médio hoje no nosso país, eu diria que nós estamos, não vou dizer confortável,
mas temos instrumentos e estrutura de produção que assegura o abastecimento regular, principalmente por conta do nosso etanol. Agora, Milton, a gente viu que teve um aumento, um reajuste no preço da gasolina em consequência dessa importação ainda que a gente pega de outros países, porque a gente não tem essa capacidade de refino plena, Sim. certo? E a gente pode dizer que o etanol, ele aumentou o consumo devido a esse reajuste no preço da gasolina. Vocês têm esses dados que a gente pode ter aí um consumo agora nesse período maior do que no início do ano? Olha só, toda a nossa produção nacional ela vem sendo consumida. O Brasil criou o carro Flex. Nós estamos com 25 anos do carro Flex. A nossa frota de em torno de 40 milhões de veículos que rodam, é a maior frota de veículos Flex do mundo. O nosso consumo de etanol poderia ser muito maior comparativamente à quantidade de veículos rodando o país. Nós já chegamos a ter em torno de 45% de consumo de etanol hidratado no veículos Flex em anos anteriores. No ano passado, fechamos em torno de 27% de consumo de etanol. Então, do ponto de vista relativo, esse consumo de etanol caiu comparativamente, relativamente, sendo que a frota aumentou, a frota de veículos Flex aumentou. Então, nós precisamos melhorar o consumo de etanol, e aí é uma questão também da própria população, do consumidor. Comportamento, né? É comportamental. Entender as vantagens do etanol vis-à-vis a gasolina em vários aspectos. Ainda existe ainda uma tradição que, talvez lá no início do lançamento, os primeiros veículos, algumas dificuldades no funcionamento, que isso, do ponto de vista tecnológico, está superado. Os veículos atuais, eles têm um desempenho muito melhor com o carro movido a etanol do que com a gasolina. Agora, por outro lado, o Brasil avançou na regulação do uso de combustível. No ano 2025, o Brasil aprovou uma lei chamada Combustível do Futuro, que traz uma série de indicadores de evolução na melhoria do uso de combustíveis renováveis, e o consumo, então, de etanol aumentou, principalmente por conta da mistura do etanol anidro com a gasolina, de 27,5% para 30%. Isso representa mais ou menos 2 bilhões de litros de etanol a mais. Então, do ponto de vista absoluto, o consumo aumentou, mas no aspecto relativo, podemos avançar muito mais. Vamos pegar o exemplo do estado do Maranhão. O share, a participação do etanol dentro do mercado maranhense, gira em torno de 5%, comparativamente à gasolina. Enquanto que São Paulo, você já tem aí um share, um consumo acima de 30%. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso, já tem uma presença muito maior. Isso quando eu falo do hidratado, que é importante que o seu público, que eu sei que é preparado, especializado em assuntos econômicos, o etanol no consumo no veículo ele se divide em dois tipos, né? O hidratado e o anidro. O anidro vem misturado à gasolina, no momento que o consumidor adquire a gasolina C, ela vem com 30% hoje de etanol anidro. Todos os testes foram realizados, demonstraram que o desempenho do veículo não foi afetado, e, na verdade, nós estamos hoje já, as pesquisas, buscando avançar essa mistura, no primeiro momento para 32%, chegar a 35%, os testes já estão acontecendo. Nesse momento, no conflito internacional, seria estratégico para o país aumentar esse consumo, porque diminui nossa dependência no uso da gasolina, que parte dela é importada, melhora a questão da balanço de pagamentos, né? Menos dólares saindo, mais circulação de riqueza aqui dentro. Mas um passo fundamental que o setor está buscando é tornar o etanol uma commodity global. Esse é o grande desafio do setor. Nós não podemos ter a indústria de etanol ancorada simplesmente no mercado interno.
Hoje os Estados Unidos já produzem mais etanol do que o Brasil. O Brasil é campeão na produção de etanol da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos no milho. Então, grande parte do etanol que circula no mundo vem basicamente desses dois grandes fornecedores, Estados Unidos e Brasil. Um detalhe de que a nossa matriz de produção de etanol, seja de milho, seja de cana-de-açúcar, ele tem uma pegada de descarbonização muito melhor do que no caso do etanol americano. Mas eu acho que, assim como foi criada a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo no Mundo, eu acho que já caberia nós termos uma organização internacional com relação à estruturação de biocombustível, de produção que já existe e de comercialização. Já é hora do Brasil e Estados Unidos sentarem, né? Sentar, os Estados Unidos principalmente entender a importância disso e caminharmos em criar um mercado internacional de etanol. Já é possível fazer isso. Exatamente, seria uma boa solução. Inclusive, Milton, você até trouxe uns dados, né, do nosso comportamento do mercado de etanol aqui no Maranhão. Você poderia estar falando um pouco mais aí do que aconteceu na nossa região? Aqui a gente tem o estado do Maranhão que está em destaque, verde mais escuro ali, né? Sim. Essa é uma notícia fundamental, importante, né, para o maranhense, a nossa região. Maranhão hoje é o maior produtor de etanol total do norte e nordeste brasileiro. Eu trouxe aqui, Wagner, para compartilhar com vocês, seu público. Está aqui o Maranhão em primeiro lugar. Essa posição, 2025, com 655.578 metros cúbicos de etanol, né? São 655 milhões de litros, né, de etanol. Aqui está em metros cúbicos. Então, nós estamos à frente de Alagoas, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Tocantins, Rio Grande do Norte, Sergipe. Está lá o Pará também está dentro da nossa base do Sindicanal. E o Maranhão é destaque, né? É destaque. Então, isso nós saímos na pizza de produção de etanol do país, nós tínhamos uma posição de 0,45% da produção total do país, mesmo com essa produção aqui destacada, nós hoje somos 1,82% da produção nacional. Os estados que têm uma participação maior nessa pizza de produção, São Paulo e Mato Grosso, principalmente, são os grandes produtores. Mas estamos aqui, ó, já passamos, chegando a 2%, nós acreditamos que em 2026 o Maranhão deva superar os 2% da produção nacional, considerando também que os outros estados estão evoluindo, né? Ainda mais agora com esse conflito, né? Que a demanda aumenta. Pronto, assim, com relação ao conflito, Wagner, que eu acho que é fundamental para os países e para o consumidor, porque no final das contas, o que faz a relevância dos combustíveis fósseis é o consumidor. Então, nós temos uma matriz hoje baseada nos fósseis, principalmente no petróleo. Não dá para você se colocar aqui contra o petróleo, não se trata disso. Uhum. O petróleo vai continuar reinando na economia mundial por muitos anos, todos nós vamos passar aqui e ele vai continuar reinando, mas é importante trabalhar no conceito da adição energética. Então, o etanol já é um substituto qualificado e vem, inclusive, se somar ao próprio petróleo, no caso da mistura, né? Os Estados Unidos estão anunciando o aumento da mistura para 15%, a Índia também, o Japão. Então, vários países já estão começando a entender a relevância de ir fazendo essa substituição para não ficar essa dependência eterna e sujeita a esses conflitos internacionais que não é a primeira vez que está acontecendo. Aí, uma situação geográfica como o estreito, né, os dois estreitos por onde o petróleo sai ali na região do Irã, do Oriente Médio, provoca toda essa crise internacional que vai afetar lá no seu dia a dia. E mais, não é só a questão do petróleo. A agricultura brasileira é robusta e ela importa muito fertilizante
E, coincidentemente, grande parte do fertilizante brasileiro vem dessas duas grandes áreas de conflito, da Ucrânia, ali Ucrânia, Rússia, e aqui também o Irã é fornecedor, assim como alguns outros países ali do Oriente Médio, fornecedores de alguns componentes químicos, né? No caso da ureia, potássio, o Brasil é muito dependente do potássio. Para quem não está habituado com isso, os adubos químicos que são importados, grande parte aqui no Maranhão nitrogenados, né? Pelo Porto de Itaqui, são nitrogenados. O Brasil não tem autonomia na produção do potássio. Então, o Brasil praticamente importa mais de 90% do potássio que é aplicado na agricultura. Então, para quem anda no Maranhão, vai na direção de Balsas, você vai cruzando aquelas carretas que vêm de Balsas na direção aqui de São Luís, do Porto de Itaqui, vem com os grãos, milho, soja, etc. E as carretas que vão para lá com fertilizante. Quer dizer, o Porto de Itaqui é esse hub, né? Essa movimentação permanente de entrada de fertilizante, falando na questão do agronegócio, e a saída de grãos. Então, tem o efeito. O efeito não é só aqui no combustível. E qual os impactos disso? Um risco futuro de desabastecimento ou de inflação de preço de alimento, que não é... Queda de produção, tudo. Queda de produção, alguns produtores podem até desistir ou reduzir as suas áreas de plantio. Então, um conflito desse nível aí tem impactos em vários setores. Em né? vários setores. Temos mais uma aqui, né? Que fala sobre a produção de etanol. O percentual que cresceu, né? Aqui nesse quadro, a evolução, né? Nós estamos demonstrando que a evolução da produção total de etanol no estado do Maranhão foi de 292%, 2024, 2025. Olha o tamanho desse salto. E observem aqui separado entre hidratado e anido. Saímos daqui, nós estávamos com a produção mais ou menos estável, em torno de 130, 136 mil metros cúbicos de etanol, fomos para 544 no anido, e no hidratado, vem aumentando aqui, um pouquinho, 12, 23, 30, pulamos para 110, agora em 2025. E vejam, como eu comentei, o consumo do etanol hidratado no Maranhão, ele é muito baixo, muito baixo. E uma das razões, inclusive, é que o preço da gasolina aqui no Maranhão é um dos mais baixos do Brasil. Então, acaba que, no caso do Maranhão especialmente, o hidratado perde a competitividade e pela tradição cultural das pessoas de consumirem a gasolina, né, você acaba tendo um desempenho do hidratado muito menor do que em outros estados. Em São Paulo, o hidratado nosso chega a quase 50%. Do consumo da gasolina. Aí alguém diz assim, mas por que o paulistano compra o etanol em grande quantidade? Imagina 50% de etanol no mercado paulista, comparando com o Maranhão, né? O nosso não dá para comparar. Mas por quê? Porque o paulista já sabe que o etanol é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico e ambiental. E ele faz bem para o bolso, faz bem para a saúde humana, porque reduz a emissão de gás de efeito estufa, e para a natureza como um todo. Então, assim, o mais importante aqui, o relevante é que o estado do Maranhão já demonstra a sua condição de que, hoje, como exportador de etanol, o nosso consumo de etanol no estado é muito abaixo da média nacional, né? E em quantidade de litros, nós estamos consumindo, assim, no total hoje, a metade da produção do estado. Então, o Maranhão se tornou, a partir de 2025, exportador de etanol, inicialmente para o mercado interno, para aqueles estados que têm necessidade de recomposição dos seus. Aqui a gente já vai olhar em 2025 o efeito Impasa, né? Depois da inauguração, né? Aqui se percebe claramente a importância e o impacto da produção de etanol do milho. Tá? O milho entrando agora como uma fonte, né, de etanol, e o Maranhão ali inserido dentro do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquela região do entorno de Balsas, grande produtora de milho, traz mais uma consequência.
a pesquisa de abertura de empresa que a Junta Comercial do Maranhão publicou mostra a quantidade de empresas que foram abertas, por exemplo, em Balsas, nesse último ano. Então, quando você tem uma indústria de produção de biocombustíveis dentro do seu município, isso gera todo um impacto, não só diretamente naquela indústria, mas no seu entorno. Então, Balsas apresenta um bom número de abertura de empresa no estado do Maranhão. Nós acreditamos, Wagner, que Balsas hoje é o terceiro PIB do estado do Maranhão, que esse ano, acontecer a pesquisa aí de medição do PIB, eu acredito que Balsas, esse ano, no ano que vem, deva superar o PIB, por exemplo, de Imperatriz. Essa é a expectativa. E pode ter certeza que grande parte desse impacto é decorrente da implantação da Impasa em Balsas e pela dinamização econômica que essa presença dessa indústria está gerando em todo o seu entorno. Muito mais dinâmico. Agora, Milton, vale a pena destacar, porque depois da implantação da Impasa, muitos produtores eram somente da agricultura da soja. Sim. E agora, com a Impasa já funcionando em pleno vapor, ainda vão expandir mais. Então, muitos produtores de soja agora já têm a sua segunda safra de milho, justamente para atender essa demanda. E isso dá mais o quê? Autonomia para o produtor, força econômica para a região, que antes só ficava concentrada na soja. Hoje não. A maioria dos produtores da região fazem a produção da soja e já tem logo na sequência de milho, justamente para atender essa indústria aí que está com uma produção aí tremenda. E isso aí dá esse impacto que você falou da região. Agora, Milton, tem outros dados que a gente tem da Única, né? Que tem um detalhamento maior e já até com o ano de 2026. Eu vou pegar aqui o filtro do Maranhão, que se você pudesse estar explicando aqui da região, né, 25, 26, Maranhão. Então, a gente fala aqui do hidratado, né? Do consumo do hidratado, a evolução que está tendo, certo? Aqui em 2026, se a gente tocar, né, tem aqui os valores, certo? E aqui a gente tem um comportamento. E os dados aqui acumulados do período, 26 contra 25 e a variação. Perfeito. Essa é a expectativa que a gente tem aí dos produtores, das indústrias, da região. A nossa expectativa é que vai melhorar, né? Esses números ainda não refletem nem mesmo o impacto, digamos, da questão da crise. Da crise. É que só estamos com os dados aqui até janeiro. Até janeiro, perfeito. Então, nós já temos a situação... Eles devem atualizar em breve. Com certeza. E só fazendo aqui um rápido comentário, Wagner, com relação ainda sobre a produção de etanol hoje do Estado, você colocou que o nosso produtor de soja, na sequência, quando ele colhe a soja, ele vem com milho, que tradicionalmente chama de safrinha. Na verdade, a safrinha, mas é o mesmo tamanho de área da soja, mas se passou a chamar de safrinha como se fosse algo menor. O que é um diferencial também brasileiro, comparativamente a outros países, que nós conseguimos colher na mesma área até 2,5 safras naquela nossa região do sul do estado. Então, isso nas condições até então, né? Sobre o efeito da importação de fertilizante, tudo isso vai se analisar ainda daí para frente. Mas parte do fertilizante para essa safra já havia sido negociado. A importante é ver o que pode acontecer no futuro se essa crise, esse conflito permanecer num prazo indefinido. Mas esse é um ponto, que nosso estado do Maranhão, o sul do estado, consegue se obter na mesma área 2,5 safras. Diferente, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, não consegue fazer isso. Esse é um diferencial nosso. Isso, inclusive, ajudou a tratar um ponto que havia sempre um temor na COP30,
a cópia e tal, vai se questionar uma série de pontos do modelo de produção agrícola brasileiro. Você vê, nós passamos pela COP e até, de certa forma, houve uma calmaria. Por quê? Porque o Brasil conseguiu convencer o mundo de que não tem essa concorrência entre produzir energia e produzir alimentos. Então, os europeus sempre questionaram isso. Avançar na produção de biocombustíveis, né, renováveis, não estaria competindo com a produção de alimentos. Então, pelo contrário, está aumentando a produção, que o milho é um produto da nossa alimentação básica, né, da nossa cultura. E, no caso da produção de etanol de milho, você tem um subproduto, que é, depois que é extraído o etanol do milho, sobra aquela massa, né, farelo, vamos chamar assim, que é o DDG, que é um alimento rico para a produção de proteína animal, para a criação de bovinos, suínos. E o Maranhão, que tem o segundo maior rebanho do Nordeste, e já tem vários experimentos de criação de gados confinados, o DDG ele se apresenta como uma fonte riquíssima para a produção de alimentos, inclusive para a alimentação de pets. Então você garante a produção de energia, garante a produção de alimento, aumenta a oferta de proteína animal, aumenta e dá condições para os pequenos criadores ter alimento ali disponível. Então, no caso do milho, tem esse adicional na formação de alimentação, derrubando completamente a tese de que produzir energia iria afetar a produção de alimento. Pelo contrário, está alavancando. O Brasil hoje já é exportador de DDG, consumo aqui interno. Vários criadores nossos já consomem o DDG como ração animal, né, complementando ali a alimentação com pasto. E tem a exportação hoje, que o Brasil, inclusive, fechou no ano passado um acordo de exportação para a própria China, né? Hoje é compradora. E voltando então aqui para o quadro, você tem de observar que, de certa forma, o hidratado, ele precisa evoluir. Nós estamos num trabalho muito forte, inclusive a nível nacional, no sentido de levar cada vez mais, através da mídia, de esclarecimento, de encontros, a vantagem do uso do etanol, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Esse é um tema que, às vezes, o consumidor ele não pensa, às vezes, muito no ambiental, pensa no bolso. E aí faz-se aquela conta lá dos 70%, tal, que também é uma relação que já está, do ponto de vista dos motores hoje, está ultrapassado. Mas tem que ser 70% da gasolina, está ultrapassado isso. E com o avanço tecnológico, os veículos, né, que nós temos hoje os veículos elétricos, e a tecnologia criou o veículo híbrido, que é a mistura do veículo elétrico com bateria e com a combustão, que retroalimenta a bateria de tal forma que dá uma autonomia para o veículo. Você, num carro híbrido, você roda sem precisar parar para recarregar sua bateria. De tal forma que esse modelo do elétrico puro sangue, só mesmo recarregando a bateria, ele tende, com o tempo, a perder espaço para o híbrido. E o melhor híbrido é o híbrido brasileiro. Tem o híbrido na Europa, que faz a mistura com gasolina, mas o melhor híbrido é o híbrido brasileiro movido a etanol. É mais um aspecto da relevância do produto, né, comparativamente à gasolina, e sabendo que a gasolina tem todo esse conflito por trás aí, né, presente no dia a dia das pessoas e das empresas. E aí a gente pode ter aí uma evolução muito grande, né, desse mercado, desses veículos, na hora que tiver, de fato, a comercialização desses motores híbridos flex, né, que possam até ser exportados através daqui. Agora, Milton, a gente viu que a gente ainda está com a taxa de juros elevada. Começamos esse ciclo de redução. Como é que está os investidores, os produtores da região, especificamente os produtores para o biocombustível? Eles têm uma linha
subsidiada, ou eles conseguem bancar esse investimento para aumentar a sua produção, para que possam estar atendendo essa demanda crescente do biocombustível, especialmente o etanol? Isso é interessante, porque o Brasil está aí esperando o acordo, né? União Europeia, Mercosul, mas quando se fala em Mercosul é Brasil mesmo, que é o grosso do negócio. E por que até então há uma resistência dos europeus? Porque a agricultura europeia, sim, é toda subsidiada. A nossa agricultura não é subsidiada. Os financiamentos são com taxas de mercado. Não há subsídio hoje na produção brasileira. Isso, de certa forma, assusta os nossos competidores europeus, principalmente, porque a Europa, a agricultura europeia não consegue entregar na quantidade, né, e na periodicidade, como nós temos até 2 safras por ano, que o Brasil apresenta. Então, eu diria assim, as nossas agroindústrias, elas lidam no mercado efetivamente com recursos normais de banco. Não tem moleza aí não, né? Se quer um diferencial, tudo, a grande parte dela vai se autofinanciando mesmo, mas não existe linha de crédito diferenciada para o setor da agroindústria, não. Há os incentivos fiscais que ainda prevalecem, né, junto a alguns estados. O Maranhão tem essa política ainda, que já inclusive está previsto em 2032 os incentivos fiscais eles encerrarem, né? É a expectativa. Então, há necessidade de buscar a capacidade competitiva, Wagner, no mercado mesmo. É um mercado altamente competitivo do ponto de vista de implantação, porque hoje para você abrir uma planta dessa não é barata, é cara realmente, mas em termos de financiamento bancário não existe diferencial não. E tem, só que os bancos cada vez mais, você tem acompanhado aí com certeza, há uma crise também no setor agrícola de endividamento, que a política econômica brasileira já é conhecida de todos, né? Então há problemas realmente de endividamento e o setor de financiamento está sendo cada vez mais seletivo, né? Há uma seletividade reinante, principalmente por conta de recuperações judiciais que tem acontecido aí, não só do setor da agroindústria, mas da economia de uma forma geral. Então exige hoje, nas condições de mercado bancário que se oferece no Brasil, não é nada fácil você ser um investidor nesse país, não. Precisa realmente ter muita garra, né? Muita determinação. Agora, Milton, a gente viu que você deixou bem claro que existe ainda uma resistência no consumo, principalmente aqui do maranhense, para mudar esse comportamento, para aumentar o consumo do etanol. Existe algum trabalho para que a gente possa estar incentivando, não só através do poder público, mas também da iniciativa privada, essa união de forças para que a gente possa estar mudando esse comportamento e tendo uma média, como a gente espelha lá da região sudeste, que chega a ser de 50%, porque, vamos dizer, já que a gente tem um produto aqui que está sendo bastante produzido, com um preço mais baixo, então se a gente juntar essa mudança e agradar no bolso, com certeza o maranhense, o paraense, todos esses estados vizinhos vão estar consumindo mais o etanol e aí a gente tem um resultado positivo também aqui na vida financeira, né? É nossa expectativa, viu, Wagner? Assim, como eu te falei, a nossa gasolina aqui é uma das mais baixas do Brasil. Então, você já tem um teto baixo no produto substituto, né? Eu estou considerando, meu produto aqui é etanol, substituto é gasolina, mas o teto é baixo. Entendi. E aí você, para conquistar esse mercado, você teria que
na conta dos 70% que o consumidor fala, você teria que reduzir a um patamar que de repente não cobriria os custos de produção, né? Você como economista sabe que Não, você exato. tem um custo, né? Então não baixou determinado valor. Agora, esse aumento que está acontecendo aí, você vê que não parte lá da indústria. Aqui você tem vários atores no meio do caminho até chegar no consumidor, né? Então, que às vezes dá até caso de polícia aí, né? Mas não é o caso. Nós entendemos que tem que ser avaliada a planilha de custo de quem está no meio do caminho, mas o preço do etanol comercializado que sai lá da indústria, ele é competitivo. Mas você tem um meio do caminho aí, tem os impostos, tem a distribuição, tem frete. Agora, falando nisso, Milton, eu sempre dou uma viajada pelo interior do estado, aqui do Maranhão também, vou bastante no Pará, e aí a gente nota, certo? Eu viajo com o meu carro, ele é flex, né? Às vezes a gente não acha o etanol em determinados postos de combustível. Não tem bomba, E aí eu observo que a gente tem muita moto no interior. E a maioria dessas motos também já são flex. Mas a gente não olha o etanol. É alguma preferência ou ainda a infraestrutura precisa ser mesmo melhorada para que seja ofertado esse combustível? O dono dos postos, eles precisariam fazer esses investimentos, né? Porque é uma decisão de investimento do dono do posto. Com certeza, eu acredito que os donos de postos, beira de estrada, eu também viajo e eu uso um carro flex e abasteço só com etanol. Mas, quando eu pego a estrada, de fato, se eu não reabastecer, eu vou ficar sem combustível. Vai no gasolina, não, tem 30% de etanol aqui dentro, está tudo certo. Mas eu acho que falta uma determinação de investimento. Eu acho que grandes postos de combustível mais estruturados você já encontra. Porque, com certeza, o consumidor já vem pressionando os donos de postos. Isso. Já há uma pressão. Quando eu estou viajando por aí, cadê? Não tem etanol? Por que não tem etanol? Então, com certeza, essa pressão já existe. É uma questão realmente de investimento, né? Eu acho que permita algum dono de posto esteja me ouvindo assim, uma acomodação, mas tem que entender que o mundo está mudando. Então, o investimento tem que ser feito agora, sob pena de aqui em São Luís, eu tenho amigo meu, ele tem um posto de combustível, não tem etanol, mas eu já comentei com ele, olha a movimentação da tua bomba comparativamente com outros. Você não tem etanol, só tem gasolina. Então, mas é tanto. Existe um investimento para você preparar bomba, preparar tanque. Eu acho que é uma certa acomodação, porque a gasolina já está apresentando retorno dentro da planilha que o dono do posto tem ali, que ele já está tendo o resultado que ele espera, acomoda, né? Mas é um apelo, realmente, dos postos de combustíveis apresentar essa alternativa para o seu consumidor, sob pena dele fugir para outro local. Aqui em São Luís, quando determinadas áreas da cidade, você já percebe uma disputa de preço bem significativa e preço de etanol bem competitivo. Aqui em várias... Melhorou bastante. Melhorou bastante e vai melhorar, porque a oferta do hidratado tende a aumentar, né, agora em 2026 tende a aumentar. E é isso, eu acho que é conscientização, pressão da sociedade. Tem uma amiga nossa que só bota etanol porque a filha dela, né, quando está dentro do carro, cobra: mamãe, etanol, porque etanol não polui. Então é uma conscientização, isso vai acontecer. Hoje, como eu te falei, o nosso share é de 5% só, aqui no Maranhão. E quando a gente participa de reunião nacional com os nossos pares de outro estado, a gente fica com vergonha, né? Porque quando São Paulo está lá com quase 50%, Minas 30%, nós estamos ali com 5% só. Mas o Maranhão um dia chega lá. Eu acredito que nós vamos avançar o consumo. Se a gente é um grande produtor, a gente também vai ser um grande consumidor. Nós somos, é importante o consumidor saber, somos os maiores produtores de etanol do Norte e Nordeste. Está saindo daqui do Maranhão, indo para estados que consomem o produto. Então vamos
Vamos pensar aí os postos de combustível, as distribuidores, melhorar a oferta de etanol para o consumidor, pessoal. Então, meu amigo, conte com o nosso apoio aqui para a gente estar incentivando esse consumo aí do etanol, principalmente o fabricado aqui no Maranhão. Com certeza. Wagner, eu te agradeço muito essa oportunidade, esse programa como esse que você está desenvolvendo, oferecendo à sociedade é fundamental. Uma das razões do baixo consumo de etanol é decorrente da desinformação. Então, levar informação, abrir discussão, trazer dados, mostrar as vantagens. Está aí o mundo demonstrando a necessidade que nós temos de fazermos uma competição boa com o petróleo. Ele não vai desaparecer, fiquem tranquilos aqueles que defendem, né? Nós defendemos a margem equatorial, nós não somos contra a margem, estamos juntos. Tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos, não é o setor de biocombustíveis contra petróleo, não existe nada disso, estamos juntos, mas só vamos equilibrando, né, os consumos, que vai ficar bom para todo mundo. É verdade. Meu amigo, mais uma vez agradeço a gentileza, foi um prazer. Prazerzão, Wagner. A casa está aberta para novidades. Esperamos que essa produção de 2026 cresça, o comportamento do consumidor maranhense dos Estados Unidos também evolua, para que a gente possa estar fomentando essa indústria, criando mais emprego e renda para a região. Que é nossa, a indústria é nossa, é produzida aqui. Não é lá no Oriente Médio, não, é aqui. É verdade, meu amigo. Obrigado, Milton. É isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio sobre o biocombustível e sua produção de etanol aqui no estado do Maranhão e do Pará. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.